a sua presença. Santo é o Senhor dos Senhores. Santo é o Senhor dos Senhores. Aleluia, Jesus. Digno de honra e glória, louvor e majestade. Tu és Senhor, Tu és soberano. Santo, santo, santo. Conselheiro Deus forte. Graças a mim, Jesus. Glória a Deus. Convidando a igreja. Oh, aleluia. Abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Samuel, capítulo 10. Vamos estar fazendo menção, aleluia, alguns versículos, até o versículo 5. Aleluia, é o texto que o Senhor ministrou ao meu coração para compartilhar com a igreja nesta noite. 2 Samuel 10, de 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois disso que morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanun reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Hanun, filho de Naás, como seu pai usou de beneficência comigo. E enviou Davi a consolá-lo pelo ministério dos seus servos, acerca do seu pai, acerca de seu pai, aleluia, acerca de seu pai, pelo ministério dos seus servos, acerca do seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Hanun: Porventura, ora, honra Davi o teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Porventura não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem essa cidade, e para espiá-la, e para transtorná-la? Então tomou Hanun, servo de Davi, e lhe raspou metade da barba, e lhe cortou metade das vestes, até as nádegas e os despediu. Amém? Poderoso Deus, graças te dou, Pai, por esta palavra, Senhor Deus. Pai, que o Senhor possa, Senhor, nos direcionar nela, Senhor, e que o alvo possa ser alcançado nesta noite. Te convidamos, ó Espírito Santo, continua operando no nosso meio. É o que pedimos no nome de Jesus. Glória a Deus. Podemos assentar, amados. Esse foi o texto que o Senhor ministrou no meu coração. Aleluia. E eu quero compartilhar alguns pontos dessa palavra com a igreja nesta noite. O texto de 2 Samuel, capítulo 10, vai nos narrar, aleluia, o episódio que ocorre após a morte do rei de Amon. E Davi, ele vai enviar os seus mensageiros a consolar. E observando esse texto, eu aprendo algumas lições importantes. Porque geralmente nós consolamos quem é amigo, nós consolamos quem está perto e quem está próximo. A Bíblia diz que Davi, ao saber da morte de Naás, rei de Amon, dos Amonitas, ele vai enviar mensageiros. E eu comecei a buscar na Bíblia Sagrada a história, aleluia, desse povo, dos filhos de Amon com Israel. Todo mundo leitor da Bíblia Sagrada sabe, conhece a história. Sabe que após o Senhor arrancar Ló das campinas do Jordão, antes de destruir aquela cidade, o Senhor arranca Ló de lá com a sua família. Ao decorrer do caminho, a esposa de Ló olha para trás e ela perece, justamente com o povo daquela cidade, porque havia uma ordenança que era para sair e não era para olhar para trás. E as filhas de Ló, para manter a descendência do pai, elas vão embriagar o pai e vão gerar filhos. A mais velha vai gerar um filho, a mais nova vai gerar um filho. E da descendência mais nova vai vir os amonitas. E a Bíblia vai dizer que os anos se passaram, e agora vem Israel no tempo do Êxodo. Já 28 anos no deserto, o Senhor dá instruções a Moisés, dizendo: olha, Moisés, vocês vão passar pelos termos das terras de Moab, mas vocês não vão levantar guerra contra esse povo.
de ouro, descendência de ouro. E o Senhor vai dizer, porque eles são os seus irmãos. Por essas terras vocês não vão guerrear, porque eu dei a essas terras por herança aos filhos de Esaú e à descendência de ouro. Mas mesmo a Bíblia dizendo que não parte de Israel essa contenda, a Bíblia vai dizer que os filhos, de os amonitas, eles eram inimigos do povo de Deus. E essa guerra, ela vai ser citada em Juízes 1, quando os amonitas juntam com os moabitas para guerrear contra Israel. E a Bíblia vai dizer que Israel tinha feito que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor vai permitir que esse povo, aleluia, venha subjugar Israel por 18 anos. Até que Israel ora, até que Israel clama. E o Senhor levanta um homem chamado Eus para libertar esse povo. E os anos vão se passar, aleluia, e novamente, aleluia, esse povo vai se levantar. Se eu me falo memória, Juízes 11, eles novamente vão levantar contra Israel. E agora o Senhor vai levantar um homem chamado Jefté, o filho da prostituta, um homem rejeitado pela sua família, pelos seus pais, pela cidade, pelos anciões, um homem que foi expulso da cidade. A Bíblia vai dizer que esse homem é expulso da cidade porque ele era filho da prostituta. E quando os moabitas levantam contra Israel, os anciões vão até esse homem e o convidam para pelejar por eles. Ele vai negociar o termo e ele vem em luta por Israel. E a vitória chega para Israel mais uma vez. Mas agora lá em 1 Samuel, novamente esse povo se levanta contra Israel. E eles vêm até os olhos de Gileade e sentiam a cidade, sentiam o lugar. E aqueles homens já iam lutar, já não confiavam mais no seu Deus, no seu Senhor, no seu rei, já tinha perdido a esperança, já havia pedido a Deus, a Samuel o rei. Ao ver a afronta, ao ver os amigos sitiando a cidade, eles se entregam facilmente. Não há resistência. Porque o homem e a mulher, quando perde a esperança, quando tira o foco do Senhor, quando esquece que o seu Deus, aleluia, que a tua vida não está nas mãos de homem, aleluia, mas está nas mãos do Senhor, ela se entrega fácil. E eles agora, ao ver que aquele povo se entrega com muita facilidade, eles vão agora dar uma condição. Não, eu vou governar sobre vocês, mas com uma condição: todos os homens vão ter que furar-nos o olho direito. Amados, entendemos que nossa luta é contra a carne e contra o sangue. Entendemos que o mesmo Espírito que atuava nos filhos de Amon para subjugar Israel, a nação santa, o povo de Deus, é o mesmo Espírito que atua hoje no século XXI. Com o propósito, a intenção, aleluia, de humilhar o povo de Deus, de tornar cativo o povo de Deus. E a proposta era: reinaremos sobre vocês, com a condição que vocês furem o olho direito. Todo homem em Israel deverá ter o olho direito furado. Agora tem uma afronta sobre Israel. Eles não querem só subjugar o povo, aleluia, eles querem inutilizar aquele povo. Se em algum momento aquele povo se arrepende e decide clamar e se levantar, eles não serviriam mais para o combate, nem para o sacerdócio. E a Bíblia vai dizer que o Senhor nunca chega atrasado, mas chega sempre na hora certa. Já tinha ungido Saul, rei daquele povo. E para aqueles que não aceitaram Saul, o Senhor confirma o reinado de Saul, dando ele a primeira peleja para lutar. Quando aquela afronta chega aos ouvidos de Saul, já ungido rei, mas ainda sem crédito, diante de muitos, ele manda um convite ousado para a nação de Israel. E o convite era assim: uma carroça com os bois picados, cortados. E havia um recadinho para os homens de Israel: isso se fará aos bois daqueles que não se juntaram a mim. E com um convite desse, amado, aleluia, os homens ficaram valentes. Os homens se juntaram a Saul. Saul sai em peleja em defesa de Israel. E a afronta é removida de sobre Israel.
E Saul confirmava o rei, aleluia, pela vitória que o Senhor deu ele sobre a raça. E os anos se passam, conhecemos a trajetória de Saul, conhecemos também a trajetória do rei Davi. Saul começa a fazer besteiras. Com 2 anos de reinado, Saul começa a receber alertas do Senhor. Com 2 anos reinando, o Senhor começa a despertar Saul a tomar uma posição, porque ele ia perder o trono. E o Senhor começa a dizer que está a procurar alguém. Mas o Senhor vai dizer: eu encontrei alguém segundo o meu coração. E quando o Senhor começa a sinalizar para Saul que irá rejeitar, aleluia, Davi nem sequer ainda era nascido. E o Senhor procurou. E Davi nasceu. E Davi foi ensinado na lei do Senhor. Davi foi para o pasto, aleluia, aprender a cuidar de ovelhas. E o Senhor encontrou Davi, aleluia, pastoreando as ovelhas do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que a loucura, ela tomou conta de Saul. E agora Saul, ele já com medo de perder o trono, ele tenta matar Davi por diversas vezes. E Davi, observando o perigo que ele corria, ele vai se refugiar numa caverna, a caverna de Adulão. E lá muitos homens vão se juntar a ele, homens levianos, homens que tinham dignos na sociedade, homens rejeitados pela sociedade, homens esses que o Senhor depois iria transformar nos valentes de Davi, na guarda real pessoal de Davi. Mas a Bíblia diz que junto a esses homens também se juntou a família de Davi. E Davi temeu pela sua família, temeu pelo seu pai, temeu pela sua mãe. E agora Davi se vê obrigado a pedir abrigo no terreno do inimigo. A Bíblia vai dizer que Davi leva seus pais ao reinado e pede abrigo. E olha que interessante quando Deus entra no negócio, meu irmão. O mesmo povo que queria subjugar Israel, o mesmo povo que perseguia o povo de Deus, o mesmo rei que queria furar o olho de cada israelita, é o mesmo rei que vai abrigar e cuidar dos pais de Davi. Porque quando Deus manda, isso vai mexer, o inimigo lhe obedece. E é ele que toca no fio de cabelo quando Deus dá a ordem. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que por eles por nascer abrigados os pais de Davi, agora Davi se sente indigno com esse povo. Davi agora se sente no direito de mandar uma comissão da bênção, consolar esse povo, porque o rei faleceu, aquele mesmo rei que queria subjugar Israel e furar todos os olhos dos filhos de Israel. Eu começo a observar aqui que alguma coisa ainda já não estava mais a mesma. Alguma coisa que já começou a mudar no coração de Davi. E a Bíblia vai dizer que quando esses homens chegam, eles não são bem recebidos. O rei, ele vai cortar a barba, ele vai cortar as vestes desses homens. Quem conhece um pouquinho da história de Israel sabe que a barba, ela tinha uma simbologia muito importante, porque a barba, ela representava a masculinidade do homem, a santidade do homem, porque havia uma ordenança do Senhor acerca da barba. Então, para o homem de se juntar a Israel, conservar a barba era uma forma de honrar a Deus e de mostrar a sua masculinidade. Esse era a importância, o símbolo da barba para Israel. E agora, esses homens têm aquilo que era sua honra cortada. Imagine um judeu de Jerusalém, porque o texto diz que eles tiveram suas vestes cortadas na cruz das armas. Aquilo era uma afronta, uma humilhação, porque, meu irmão, não se engane, o propósito do adversário será sempre humilhar o povo de Deus. Não é só subjugar, é de humilhar o povo de Deus. Vendo alguém se afasta da casa do Senhor, você encontra com ele e fala assim: não, eu estou bem, e aparentemente está bem, mas por pouco tempo vem a prostituição, vem
humilhados. E Davi, ao saber o que tinha acontecido, ele manda mensageiros levar vestes para aqueles homens. Eu creio que Davi começa a sentir ali a gravidade do que ele fez, em fazer algo sem consultar o Senhor. E Davi dá permissão àqueles homens de ficar em Jericó, até que a barca deles crescesse novamente, para que eles fossem voltar com dignidade para comer o teu povo, para a tua casa. E aqui eu entendo que esse povo, como a Bíblia diz, era inimigo do povo de Deus. Aquele tempo que Naás guardou a família de Davi, é porque o céu moveu, é porque havia uma promessa sobre Davi, aleluia. Era o céu que estava guardando e movendo o coração de Naás para não tocar na família de Davi. E a Bíblia vai dizer, amados, que Davi agora enfurecido, indignado, e o rei, quando ele vê a besteira que ele fez, ele vai contratar mercenários para sair à guerra contra Israel. E Davi, ao saber que vinha Joabe com seu exército para guerrear contra Israel, e a peleja parece difícil, mas Deus dá a estratégia de Joabe e eles vencem a peleja. E os mercenários que eles contratam, aleluia, são sírios. E quando os sírios vê, aleluia, que Israel venceu, eles levantam uma descida maior e retornam contra Israel, uma ofensiva contra Israel. E nessa ofensiva agora Davi se levanta do trono. Agora Davi não envia mais Joabe, agora ele mesmo levanta e vai à frente e vai à peleja. E mais uma vez o Senhor honra Davi e dá vitória a Israel. Mas eu não quero aqui dizer, falar acerca dos filhos de Amon, porque aqui eles representam o inimigo das nossas almas, opressor, perseguidor, quer subjugar, aleluia, quer escravizar. Lá em Juízes 1 foi o Senhor que entregou Israel nas mãos dele, porque o povo havia pecado contra o Senhor, e eles gostaram do gostinho de escravizar o povo de Deus. E a história vai dizer que de tempo em tempo eles vinham ofensivas contra Israel. Mas eu quero entrar nessa noite, aleluia, sobre a vida. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre o rei Davi. Como eu mencionei, amados, Davi, alguma coisa no coração de Davi já tinha mudado. Davi já estava há algum tempo no trono. E Davi, ele tem uma história linda. A história de Davi, ela é linda. Ela traz um aprendizado para a nossa vida. Davi é um menino que nasce no tempo onde Deus estava procurando alguém para liderar o seu povo. Davi vai experimentar, na ótica humana, ele vai experimentar a solidão. Mas na ótica de Deus, é o Senhor que leva ele para o pasto, para ensinar ele lições, para fazer ele entender lições, aleluia, que, aleluia, só na prática deveriam ser aprendidas. Eu olho para Davi. Davi foi ungido 3 vezes rei. Davi recebe promessas lindas da parte do Senhor. Hoje em Israel, tudo que há de bonito, de importante, é o de Davi. Davi até hoje é honrado pela história. Mas o que eu aprendo com Davi nesse texto é que o tempo que Davi permaneceu no trono mudou a essência de Davi, mudou algo no coração de Davi. Porque esse Davi, aleluia, a Bíblia diz que logo após a ofensiva dos sírios, Davi vai contra Davi ganha a peleja.
explorar a terra e de passear por ela, porque a ele foi entregue, aleluia, o direito. Observa que lá em Daniel, quando o Senhor faz Nabucodonosor para o pasto, o que antecede isso é ele olhar para a grande Babilônia e dizer: eu conquistei, eu sou grande. E o Senhor olhou lá para o pasto para ele reconhecer quem é grande. E agora Davi está no terraço, e ele se porta da mesma forma, porque ele está caminhando. Ele vê algo que ele não deveria ver, e ele manda buscar como se fosse um objeto, uma propriedade, e usufrui dessa pessoa como se fosse um objeto, quebrando assim a ordenança do Senhor. Porque a outra do Senhor também se aplicava aos irmãos, de não tocar na mulher do seu irmão. E eu entendo que alguma coisa mudou no coração de Davi. Até em um ano de paz no palácio, mudou alguma coisa no coração de Davi. Davi não é mais o mesmo. Davi não é mais aquele que consultava o Senhor para tudo que ele ia fazer, não. E observa que esse Davi que manda pegar Betseba e usufrui dela como um objeto, não é o mesmo Davi que lá no pasto lutava com o urso e com o leão para proteger a ovelha. O caráter não é o mesmo, alguma coisa mudou a essência desse homem. O conforto do palácio mudou alguma coisa no coração de Davi. E eu aprendo uma lição importante com Davi. No tempo de guerra, meu irmão, lute, mas no tempo de paz, não arranque a armadura. No tempo de guerra, lute, mas no tempo de paz, não tire a armadura de Deus. No tempo de guerra, vai para o combate, mas quando é o tempo de paz, permanece como soldado, com a sua espada embanhada, com a sua couraça. Davi arrancou a armadura. Davi se sentiu muito confortável no palácio. E eu começo a imaginar o Espírito de Deus falando com Davi: ah, Davi, quando você era pequeno, quando você era menino, quando ninguém lembrava de você para se sentar à mesa, eu estava contigo. Você não abria mão de mim, Davi. Mas hoje é você que fala, é você que manda, é você que decide quem senta e quem não senta à mesa. Ah, Davi, hoje você tem mulheres que compõem músicas para você, mas eu tenho saudade, Davi, daquele tempo que você compunha para mim. Eu começo a imaginar o Espírito de Deus falando com Davi. Ah, Davi, quando você era menino, quando você era pequeno, a minha presença te bastava. Não tinha pai, não tinha mesa cheia, não tinha irmão, mas a minha presença te bastava. E hoje, no conforto do palácio, você tem que buscar seus refúgios. Manda buscar a mulher do teu irmão para preencher o vazio da tua alma. O que aconteceu com você, Davi? Que estrago foi esse que o conforto do palácio trouxe a sua essência com Deus? Eu creio que o Espírito de Deus está falando com Davi aqui nesta noite. Pessoas que lutaram grandes pelejas, grandes guerras, grandes batalhas e receberam vitória da parte do Senhor. Mas no tempo de paz, no tempo de refrigério, aleluia, se sentiram confortável. E o problema não é só tirar a armadura. O problema maior é quando você tira a armadura e se sente confortável sem ela. Você vai dormir sem a armadura. Você vai passear sem a armadura. E sem a armadura, com a armadura você lembra que você não luta por você, porque você tem o Senhor. Você luta por um Deus. Você luta por uma causa. Quando você arranca a armadura, você começa a pensar que você é o Senhor da
Agora ele vai convidar o esposo dela. Amados, não é heresia. Quando eu estudo essa palavra, eu falei, Senhor, não é contramão de muitos. Porque o texto me ensina que Davi, aquele menino que matava urso e leão por ovelha, aquele menino que enfrentou um gigante com muita naturalidade, porque para o exército de Israel ele era gigante, mas Davi estava acostumado a aquela batalha no secreto. Davi estava acostumado a aquela batalha sem plateia. Davi chega com muita naturalidade, e quando a única coisa que assombra Davi é a afronta, e ele declara: quem é esse circunciso para afrontar o exército de Deus vivo? O tamanho de Golias nunca foi problema para Davi. Quando eu olho esse Davi e olho agora esse Davi segundo Samuel 12, mandando Golias ir para casa, deitar-se com a sua mulher para esconder o teu pecado, não é o mesmo Davi. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite. Cuidado quando tudo estiver muito confortável. Eu sei que é o que muitos buscam: conforto, prosperidade, tempo de paz. Numa ótica humana é o que todos buscam. Quem é que não quer uma prosperidade? Quem é que não quer uma honra da parte de Deus? Quem é que não quer ser lembrado do seu chamado para se assentar à mesa? Quem é que não quer estar na posição de poder convidar para se sentar à mesa? Mas isso está sendo um despertamento. Cuidado. Devemos ter cuidado quando tudo parecer confortável. Aleluia. O Senhor não veio nos trazer a paz, Ele veio nos convidar à guerra. Existe uma guerra travada no mundo espiritual. Esse mundo físico, aleluia, ele só existe porque ele surgiu a partir de um mundo espiritual. E a guerra está travada desde o Éden. O inimigo já está derrotado, sentenciado, até a sua sentença foi dada. Mas ele não quer ir sozinho cumprir a sentença dele. Ele quer arrastar o máximo que ele puder com ele, assim como ele fez o céu. Existe uma guerra espiritual, seja com o nosso próprio eu, com a nossa carne, ou dos principados e potestades que trabalham, que atuam para matar a minha e a sua vida. Quando eu olho para Davi dizendo para Urias: vai para casa, e Urias lhe dá um tapa de luva, e Davi diz: a arca do Senhor habita em tendas. O povo de Israel habita em tendas. O meu general Joabe está no campo. Como poderei eu me deitar com a minha mulher? Quem era para estar no campo não estava. Estava no palácio se vangloriando, fazendo para si a honra que não era dele. E toda vez que o homem traz para si uma honra que não é sua, meu irmão, o próximo passo é a queda. Davi vai iniciar uma queda, mas a graça, aleluia, que ainda não tinha sido manifesta aos homens na pessoa de Jesus Cristo, já estava lá em 2 Samuel, e a graça é manifestada na vida de Samuel de Davi. O Senhor envia para Natan Davi, exorta Davi, dá ele a oportunidade, aleluia, de se retratar. Davi vai se humilhar perante o Senhor. E agora Davi se humilhando na presença do Senhor, eu começo a ver aquela essência voltando de Davi, daquele mesmo menino, aleluia, que tocava para o Senhor, aquele mesmo menino que era tão cheio de Deus, ele tinha que tocar para Saul ter paz. E eu quero deixar para a igreja nessa noite: ei, meu irmão, aonde você está? Em que posição você está? O que nós temos feito daquilo que o Senhor nos deu? Aleluia. Talvez tem irmãos que vai dizer: Maléia, eu ainda estou no pasto.
irmão, o Senhor está perguntando nesta noite aonde você está. Em que posição você se encontra no percurso da sua vida, da sua história? Você está tocando para o Senhor? Você já tem a alegria de compor hinos ao Senhor? Quando você dobra o seu joelho, você ainda consegue compor canções secretas para o Senhor? Você ainda consegue sentir a presença de Deus ardendo no teu coração, sem precisar fazer grande esforço? Ei, na tua mesa tem um lugar reservado para o Senhor. Você mantém um lugar à mesa reservado para o Senhor? Ou tem muita gente importante na sua mesa, já não tem mais espaço para o Senhor na sua mesa? O espaço do Senhor ficou de lado. Como que está a tua mesa hoje? Tem espaço na sua mesa reservado de honra, de excelência para o Senhor da tua vida? Oh, aleluia. Eu começo a imaginar o Senhor palestrando com Davi. Davi deitado, a guerra travava lá fora, e Davi deitado no palácio. Agora Davi levanta, incomodado, não tem o que fazer, vai dar uma voltinha no palácio, vai olhar suas conquistas. Davi está muito tranquilo. Havia uma tranquilidade no coração de Davi que não era normal para o rei, segundo o coração de Deus, que colocava naquela posição para um propósito. E eu trago uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite, igreja. O Senhor te colocou aqui por um propósito. Você não é obra do acaso. Você não é fruto do acaso. Você não é um acidente de percurso. O Senhor te colocou aqui para um propósito. E se você ainda está no campo, lutando por ovelhas, ei, vai chegar o tempo que o Senhor vai te colocar no palácio. E quando chegar o tempo, ei, não tire a armadura de Deus. Não abra mão da armadura de Deus, porque ela é o segredo da vitória. E eu quero chamar para o meu coração hoje essa palavra. Em tempos de guerra, lute. Em tempos de paz, não tire a armadura. Em tempo de guerra, lute. Mas no tempo de paz, porque ele chega, não arranque a armadura. Não se deixe esquecer aonde você veio, da onde você foi arrancado e para que propósito você chegou lá. Israel teve muitos inimigos decorrendo da história. Uns queriam arrancar o polegar, porque tinha um significado. Mas queria arrancar os olhos. Ei, meu irmão, eram só homens, movidos por uma força espiritual, movido pelo inimigo de nossas almas. Quando você arranca a armadura, você torna um alvo fácil. Quando nós arrancamos a armadura de Deus, nós nos tornamos um alvo fácil. E hoje, no encerramento de um propósito, 30 dias de oração, aleluia, eu creio que quem ora é quem quer vitória. Só ora quem quer comunhão. Só ora quem quer intimidade. Só ora quem quer resposta. Então eu creio que nós temos um povo aqui que quer resposta, quer comunhão, quer intimidade com Deus. Preserve isso, porque o inimigo de nossas almas está ao redor, bramando como leão, querendo tirar a tua intimidade com Deus, tentando cegar a tua visão, tentando arrancar o teu polegar, a tua identidade, aleluia, celestial. Guarde o que você tem e mantenha, aleluia, a tua armadura. Os moabitas arrancaram a barba do servo de Davi, porque havia um significado. Mas a barba, ela cresce novamente. Feriu a honra, mas ela cresce novamente. Mas o diabo, meu irmão, ele não quer só ferir a tua honra. Aleluia.
Ele quer te ferir ao ponto de você nunca mais poder voltar para Jerusalém. O teu lugar de Jerusalém está largado, meu irmão. Guarda o que você tem. Aleluia. E em tempo de guerra lute, mas em tempo de paz mantive a sua armadura. Aleluia. Eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite. Em nome de Jesus. Graças a Deus, você pode adorar a Jesus essa noite. Graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos estar ficando de pé. Eu quero convidar você a fazer o símbolo aqui em volta. Glória a Jesus. Glória a Deus.